Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez. Hoje eu vim trazer a segunda parte da aula sobre deslocamento e velocidade média. Como eu havia dito na parte 1, agora nós vamos resolver alguns exercícios de diferentes níveis de dificuldade, para a gente poder entender melhor, como funcionam as fórmulas que a gente viu na última aula. O primeiro exercício, o exercício 1, tem como enunciado o seguinte: um móvel passa pela posição S1 igual a 20 metros no tempo T1 igual a 5 segundos e pela posição S2 igual a 60 metros no tempo T2 igual a 10 segundos. Quais são, respectivamente, os valores do deslocamento e da velocidade média do móvel entre os instantes T1 e T2? Então vamos lá. Nosso objetivo aqui, então, primeiro a gente tem que calcular o deslocamento. Então, a gente viu na última aula que o deslocamento ΔS é dado pela posição final menos a posição inicial. Nesse caso aqui, a posição final é o S2 e a posição inicial S1. Então, esse cara aqui é a posição inicial e esse aqui é a posição final. Então, o deslocamento vai ficar 60 menos 20. Isso dá 40 metros. Então, esse foi o deslocamento desse móvel. E a velocidade? A velocidade, nós vimos que a expressão para velocidade é V, que é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é o deslocamento que a gente já calculou, 40. Então, o ΔS é 40. O ΔT vão ser os instantes de tempo final. O instante de tempo final é esse aqui. Esse é o tempo final. E o tempo inicial é o T1, igual a 5 segundos. Então, tempo final menos tempo inicial. Então, isso aqui vai ficar 40 sobre o tempo final 10 e o tempo inicial 5. Então, isso aqui vai ficar 40 sobre 10 menos 5, 5. 40 dividido por 5, 8. As unidades. Bom, como a distância, o deslocamento está em metros e o tempo em segundos, essa velocidade vai ser dada em metros por segundo. Ok? Então, esse foi o primeiro exercício. O segundo fala o seguinte: segundo registros históricos, na Batalha de Maratona, certo guerreiro percorreu a distância aproximada de 42 km. Suponha que ele tenha completado tal percurso em 3 horas e 30 minutos e que nos últimos 3 km sua velocidade tenha sido 2/3 do valor da sua velocidade inicial. Calcule a velocidade média que o guerreiro desenvolveu no percurso total. Então, velocidade média, a gente viu que é V igual a ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, a gente vai usar o conceito de deslocamento que a gente mencionou na primeira parte da aula. A gente viu que o deslocamento ele pode ser considerado, nesse caso, a distância. E a distância que esse cara percorreu foi de 42 km. Então, esse 42 km é o ΔS. O ΔT, a ideia do ΔT, tempo final e tempo inicial, é exatamente o tempo que foi necessário para que ele percorresse essa distância. Esse tempo foi de 3 horas e 30 minutos. Então, isso aqui é o ΔT. Porém, a gente não pode usar esse ΔT assim. Ele tem que ser só em horas. E 30 minutos equivalem a 0,5 horas. Então, quando a gente for colocar na fórmula, o ΔS é 42, que é a distância que ele percorreu, 42 km. E o tempo, ao invés de eu botar 3 horas e 30 minutos, eu uso 3 horas e meia, 3,5 horas.
Fazendo essa divisão, vocês devem obter, ó, vamos fazer a divisão aqui embaixo. 42 dividido por 3,5. Completo aqui, 1,0, tiro a vírgula, e 420 dividido por 35. Vamos lá, dá 1, 42 menos 35, 7. Abaixo 0, 70 dividido por 35, 2. E acabou. Então, 12, como a distância foi dada em quilômetros e o tempo em horas, 12 quilômetros por hora. Essa é a velocidade desse guerreiro. Como a gente viu nos exercícios 1 e 2, as unidades de velocidade elas podem ser dadas em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Mas como a gente faz para converter essas distâncias? Esse exercício 3 a gente vai poder usar isso. Aqui fala assim, uma velocidade de 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? E 15 metros por segundo correspondem a quantos quilômetros por hora? Bem, a conversão quilômetros por hora para metros por segundo, ela utiliza um fator de 3,6, ou seja, para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir pelo fator 3,6. Mas para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai multiplicar por 3,6. Ok? Então, para a gente poder fazer esse exercício, nosso objetivo primeiro, a primeira velocidade é de 36 km por hora. A gente quer descobrir quanto vale essa velocidade em metros por segundo. Então, a gente vai fazer 36 dividido por 3,6. Completo com 0 aqui, tiro a vírgula. 360 dividido por 36 dá 1. Sobra 0 aqui, esse 0 que eu não usei vem para cá. Então, 36 km por hora são o mesmo que 10 metros por segundo. A segunda velocidade, que foi dada em metros por segundo, eram 15 metros por segundo. A gente viu que quando eu passo de km por hora para metros por segundo, como a gente fez na primeira velocidade, a gente divide por 3,6. Mas de metros por segundo para km por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, eu vou pegar 15 e vou multiplicar por 3,6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 0. 9 mais 5, 14, vai 1. 1 mais 4, 5. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, eu ando uma casa com a vírgula. 54. Então, 15 metros por segundo são o mesmo que 54 quilômetros por hora. Então, só lembrar, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. O último exercício, mais elaborado um pouco, fala assim. Um carro em movimento retilíneo percorre a distância AB, que é igual a D, com velocidade constante de 60 km por hora, e depois continua até o ponto C, percorrendo a distância BC com velocidade constante de 80 km por hora. Sendo BC igual a 2D, pode-se concluir que o carro percorre a distância AC com velocidade média igual a... Bom, a gente tem que lembrar que velocidade média não é o mesmo que a média das velocidades. Então, não basta eu calcular a média entre 60 e 80. A gente viu que velocidade média é V, que é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a gente precisa saber a distância total e o tempo total para que a gente possa descobrir
qual é a velocidade média nesse percurso. Lembrando do seguinte, de acordo com o enunciado, esse carro ele sai de um ponto A e vai até um ponto B. A distância entre A e B é D. E depois ele vai de um ponto B até um ponto C, e a distância entre B e C é 2D. É o dobro da distância entre A e B. Então, ó, a distância total A a C, essa distância aqui, daqui para cá, é 3D. É só eu somar D com 2D. Desculpa o D aqui, eu ainda não estou acostumado direito com essa caneta aqui para escrever no computador. Mas vamos lá. Então a gente já sabe que a distância total no final vai ser 3D. Mas falta descobrir o tempo. A gente ainda não sabe. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir em duas partes o problema. Aí a gente vai pegar, ó, o trecho AB. No trecho AB, ele tem uma certa velocidade para esse trecho. Ele percorre uma certa distância entre A e B e gasta um certo tempo entre A e B. A gente sabe que a velocidade entre A e B foi dada no enunciado. Foi dada como sendo 60 km por hora. Então, a velocidade AB é 60. A distância AB é D, está aqui. E o tempo. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar aqui, vou completar aqui embaixo com 1 e vou multiplicar cruzado. A gente vai ter 60 vezes ΔTAB é igual a D vezes 1, D. O 60 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Vai ficar D dividido por 60. Então, vou guardar isso aqui por enquanto. Agora, eu vou olhar para outra parte da viagem. Vou olhar o trecho BC. No trecho BC, a gente tem também a velocidade no trecho BC é igual à distância no trecho BC dividido pelo tempo no trecho BC. Então, a velocidade no trecho BC foi dada também no enunciado, 80. Então, aqui a gente vai colocar no lugar da velocidade, vamos colocar 80. A distância, ó, é 2D, então 2D. Isso dividido pelo tempo no trajeto BC. Vou fazer o mesmo caminho, ó, completo com 1 aqui embaixo. Opa. E aqui vai ficar 80 vezes o tempo BC. 80 vezes o tempo BC é igual a 2D vezes 1, que dá o próprio 2D. Passo o 80 dividindo e vai ficar 2D sobre 80. Então, a gente tem isso aqui para cada parte. Agora, eu vou usar essas informações sobre o tempo para poder calcular a velocidade média no percurso total. A gente já viu aqui, ó, que o tempo total vai ser exatamente o tempo que ele leva para percorrer esse pedaço, mais o tempo que ele leva para percorrer o pedaço BC. Então, a gente vai ter o seguinte. Vou separar aqui. A velocidade média no percurso total vai ser 3D, que é a distância total, a gente já viu, dividido pelo tempo total. Mas quem é o tempo total? O tempo total é o tempo AB mais o tempo
BC. Então, isso aqui vai ficar. O tempo AB é esse cara aqui, ó, D sobre 60. Então, aqui embaixo a gente vai ter D sobre 60 mais o tempo BC, que é 2D sobre 80. E o 3D eu repito. Seguinte, vamos fazer essa soma de frações que tem ali no denominador. Isso aqui vai ficar V é igual. O denominador da soma, a gente vai ter que fazer o MMC de 80 e 60. O MMC de 80 e 60, a gente pode fazer aqui embaixo. Ó. 80 e 60. Dá para dividir por 2, 40 e 30, por 2 de novo, 20 e 15, por 2, aí só aqui divide, por 2 de novo, 5 e 15, por 3, 5 e 5, e por fim, por 5, e aí acaba. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 5, 240. Então, aqui embaixo, a gente vai ter uma fração com 240. E como que eu descubro a parte de cima? 240 dividido por 60 dá 4. 4 vezes D, 4D, mais 240 dividido por 80 dá 3. 3 vezes 2D, 6D. E aqui em cima eu só repito o 3D. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Essa parte de baixo aqui, da fração, ó, 4D mais 6D dá 10D. Então, eu vou completar aqui embaixo com 1. E agora eu tenho uma divisão de frações. Como que eu resolvo isso? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 240 sobre 4 mais 6, 10D. Como isso é uma multiplicação, ó, esse D corta com esse aqui. Um zero aqui corta com esse. Então, V é igual a 3 vezes 24, 72 km por hora. Então, essa é a resposta desse exercício. Então, ó, repare o seguinte, se eu tivesse tirado a média das velocidades, a média entre 60 e 80 dá 70. O valor da velocidade média, na verdade, deu diferente. Então, precisa tomar cuidado com isso aí. Bom, a gente resolveu então aqui alguns exercícios de diferentes níveis de dificuldade. Vimos a questão da conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. E na próxima videoaula, a gente vai falar sobre movimento retilíneo e uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários a dúvida. Eu respondo assim que for possível. Se você gostou, curte o vídeo, que ajuda bastante a gente, e compartilhe com seus amigos, colegas. Um abraço e até o próximo vídeo.